levado pessoas para lá, para que o evangelho então pudesse ser expandido. Essa igreja, ela possivelmente foi plantada por esse camarada chamado Epáfras, né? E também por próprio Filemon, que era alguém que hospedava essa igreja na sua casa. E aqui então Paulo está primeiramente, como ele é de costume, agradecendo a Deus por isso. Nós meditamos na importância dessa pregação do evangelho, né? Uma vez que nós somos alcançados por Deus, nós somos também chamados agora a levar esse evangelho às outras pessoas. É isso que Paulo, de certa forma, começa então a partir do verso 9, falando para essas pessoas, agradecendo a Deus por ter colocado alguém ali para falar do evangelho àquelas pessoas, né? E Paulo também levanta outro aspecto importante, que é o aspecto da oração. Nós devemos então também interceder, primeiramente para nós termos sabedorias para falar desse evangelho, para que Deus também nos leve àquelas pessoas que Ele mesmo tem propósito, né, para ser alcançadas pelo próprio Deus. E aqui agora ele começa então a falar, a partir do verso 13, ele vai falar dessa excelência da pessoa de Cristo. Nós sabemos que a essência de fato e a causa, né, por exemplo, se nós estamos reunidos aqui nessa noite, é por causa de Cristo. É pelo fato da obra que Ele fez. E esse texto justamente exalta, né, Jesus, fala das qualidades de Jesus. É um texto também que fala daquilo que Jesus fez na nossa vida. É um texto muito rico, um texto muito lindo, olhar para esses versos, falando primeiramente dessa maravilhosa pessoa de Cristo, né, o que é Jesus. E falar também do que Jesus representa para nós. Assim como o próprio título do texto fala, né, a excelência da pessoa e da obra de Jesus. Essa excelência da pessoa e da obra de Jesus. E a primeira coisa aqui que a gente pode aprender em relação a esse texto é o que podemos então destacar, primeiramente, aqui em relação ao próprio Jesus, né? Ele vai dizer aí no verso 16 e verso 17, que Jesus, ele é o próprio Deus, né? Esse texto ele é muito claro, né? Também para se tratar da questão da Trindade, né? Falar de Jesus como o próprio Deus, nós cremos nisso, né? Cremos, é algo um pouco complicado, né, de se entender, mas Deus, ele é em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ambos aqui, e ambos, segundo a palavra de Deus, são um, né? Desde o início de todas as coisas. Algo que nós não podemos saber quando isso aconteceu. Nós não sabemos quando. É a eternidade, né? A teologia vai falar que é um aspecto da eternidade, tanto para trás como para frente. Nós não podemos discernir realmente como é isso. É algo que o ser humano não tem como saber. A Bíblia não vai dar condições do homem saber isso, né? Nos faz lembrar daquele texto lá de Deuteronômio 29. As coisas reveladas, né, pertencem a nós, mas as ocultas não pertencem. Existem coisas que só Deus sabe, e a gente não sabe nem se quando a gente estiver lá no céu Ele vai revelar isso para a gente, né? A gente não vai saber desses detalhes, de como Deus surgiu, de onde Ele surgiu. O fato é que Ele é Deus, e a Bíblia deixa isso muito claro, né? E Cristo aqui é também Deus, né? No verso 16 e 17, que diz aí, olha, pois nele foram criadas todas as coisas. O texto está falando de Jesus, né? Nele também foram criadas. Não foi somente Deus Pai, né, ali em Gênesis, que criou todas as coisas. A Bíblia vai dizer que tanto Deus Pai como o Filho e o Espírito Santo, ambos estão ali conjuntos nessa obra. Principalmente quando ele diz, façamos, né, dizendo justamente isso. O mesmo Deus usando justamente essa terminologia para indicar que eles eram três, né, cada um na sua função, como um único Deus. É algo que precisa ser estudado com mais tempo, né, e ter bases de tantos textos
que a Bíblia nos indica para isso. Em uma outra oportunidade, quando a gente estiver fazendo a escola dominical, com certeza é um tema que a gente vai estudar, a respeito da Trindade, né? Esses aspectos da pessoa de Deus. Mas aqui o texto está falando dessa excelência de Cristo, onde mostra que ele então estava ali também na criação. Dele, pois foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Ou seja, começa a entrar também nesse aspecto geral de todas as coisas. Tudo é criado por Deus, tudo é preservado por Deus, tudo tem uma relação direta com o Pai, né? E às vezes algumas pessoas podem questionar como a gente olha para um mundo tão cheio de problemas. E às vezes as pessoas pensam, mas será que Deus existe mesmo? Né? Diante de tantas coisas ruins que acontecem, nós sabemos que Ele continua sendo Deus. E que Ele continua no controle de todas as coisas. Tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Se não fosse Deus no controle das coisas, com certeza nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus dispensando a graça comum dele sobre todas as coisas, o mundo já teria se destruído por si só, os homens teriam se matado por si só. Né? Eu nunca vi esses filmes aí que às vezes surgem, né, falando a respeito de Gênesis. Alguns filmes aí que demonstram ali um caos total, a humanidade totalmente se destruindo, poucas pessoas sobrevivendo. Seria mais ou menos assim, se Deus não estivesse no controle de todas as coisas, né? Então Ele continua sendo Deus, Ele continua no controle. Ele é o único também que ressuscitou dentre os mortos. Não existe mais ninguém, né, que ressuscitou dentre os mortos. Só Jesus Cristo ressuscitou. E o texto vai falar aí no verso número 18, olha, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia, ou seja, só Jesus passou por esse processo de morte e só Jesus ressuscitou em corpo também, né? Nós entendemos, né, que o homem, quando ele parte, quando ele vem a morrer, quando a alma vem deixar o seu corpo, né, que é algo também extremamente bíblico, fala lá, olha, que o corpo então vai voltar à terra, né, pó, mas a alma vai para Deus, ou já vai também para um estado também de sofrimento, para aqueles que não têm salvação, para aqueles que não creem em Jesus, né? Mas o fato é que somente quando Jesus voltar de novo é que esse corpo vai ser ressuscitado, né? A Bíblia diz que o mar vai dar conta dos corpos, a terra vai dar conta dos corpos, né? E esse corpo, então, quando Jesus voltar, ele vai encontrar novamente com essa alma. E agora, aqueles que já creem em Cristo, ele vai viver em paz com Deus, no céu eternamente. Mas aqueles que não creem em Jesus, vão viver eternamente no inferno, segundo que a Bíblia ensina, né? Mas aqui, o texto está falando que Jesus, então, é o primeiro que ocorreu. Portanto, Jesus ele está no céu, o corpo dele está lá também. Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e ele está à direita do Pai. É uma das excelências também de Jesus, né? Agora, olhando para o texto também, ele fala alguma coisa em relação às suas obras, elas que dizem respeito também a nós. Esse texto vai falar disso também. E a primeira coisa aqui é da nossa libertação do império das trevas. O verso de número 13 vai dizer, olha, Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Jesus Cristo, ao nos buscar, ao nos chamar agora para Ele, né, Ele nos dá em primeiro lugar essa libertação. Aqueles que um dia entregaram o coração para Jesus, eles são livres então. Eles não são mais presos ao pecado, né? O pecado já não domina essa pessoa, embora a gente continue lutando contra ele. Essa luta do espírito contra a carne é uma guerra
Embora o cidadão cristão, crente em Deus, ele pode até cair em pecado e viver por um tempo em pecado, mas de uma coisa é certa, ele não é mais escravo desse pecado. Deus dá a condição dele ser livre agora do pecado. Deus dá essa condição. Há um texto, acho que em Romanos, vai dizer isso, né, que Deus não vai permitir mais que a gente seja tentado além das nossas forças. Nós podemos sim, em momento de fraqueza, cair no pecado. Mas Deus já nos libertou desse pecado. Se nós cairmos, nós seremos com certeza tratados por Deus para retornar para o caminho certo. É isso que acontece com Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, naquele determinado momento ele caiu em pecado. Davi não perdeu a salvação dele, mas Davi perdeu sim a alegria da salvação. Davi experimentou um tempo longe de Deus e ele mesmo conta como foi isso. Ele não tinha paz. O Salmo 32 vai falar que ele era como que ele sentia os ossos dele sendo esmagados ali, como uma doença. Ele não tinha mais alegria. Isso que o pecado faz, mas Deus nos libertou. E o verso 3 está dizendo isso, Ele nos libertou, através de Cristo Jesus somos libertos então do pecado. Ele também nos dá agora a nossa redenção, né? No verso de número 14 vai dizer, no qual temos agora essa redenção, é a remissão dos nossos pecados. O pecado, quando entra no mundo, ele então traz separação entre nós e Deus. Mas a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, nós somos novamente redimidos com Deus. Né? Nós passamos então, aí temos agora a condição de relacionar novamente com Deus. Ele também nos dá essa reconciliação, no verso 20 e 21 diz, olha aqui, em que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora creis, a que erais estranho, inimigo, no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então Deus agora nos reconcilia com Ele. Hebreus, né? Se você quiser abrir sua Bíblia, Hebreus no capítulo 10, no verso 19 em diante, vai falar disso, né? Que agora nós, em Cristo Jesus, Hebreus 10, verso 19 em diante, diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com a água pura, guardando sempre essa firme confissão, né, da esperança sem vacilar, considerando-os também uns aos outros, né, não deixando de congregar, ou seja, mas o foco principal aqui é esse, nos primeiros versos, onde diz que agora nós temos então a condição de chegar diante de Deus através de Cristo Jesus. Lembra lá do véu do Antigo Testamento, né, que era justamente um local onde só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. Era alguém que entrava, inclusive, com a corda amarrada, né, e com um sino abanando, porque se eles tivessem pecado, se não tivesse feito a purificação desse pecado, ele era morto ali diante de Deus na hora, eles tinham que arrastar ele. Então, quando ele entrava para dentro daquele lugar, todo mundo ficava, a congregação toda ali ficava de orelha em pé. Se o sino parasse de bater, eles tinham que puxar ele pela porta. Demonstrando justamente que somente naquele contexto esse sumo sacerdote podia entrar, mas Jesus agora é esse sumo sacerdote, né? E o véu já não existe mais. Quando Jesus morre, a primeira coisa que acontece é que aquele véu foi rasgado de cima e embaixo. E agora todos nós temos condições de chegar diante de Deus. É o que o autor de Hebreus está dizendo, tendo, pois irmãos, intrepidez agora para entrar no Santo dos Santos, que era aquele lugar lá. Esse Santo dos Santos era justamente, tipificava justamente a presença de Deus, né? Era o lugar da presença de Deus, o trono de Deus. Nós agora, por meio de Cristo Jesus, podemos chegar diante desse Deus, né? Falar com o nosso Deus. Cada um de nós, sem ter que ninguém interceda por nós. É isso que Cristo vem fazer, né, por nós.
caminhar para o final, voltando lá no nosso texto de Colossenses. É preciso entender que Cristo, então, ao fazer isso, né, por nós, Ele, ao mudar a nossa vida, então, nós passamos a partir de então a termos também uma nova vida, né, com um novo propósito. Deus faz isso para a gente, então, ter uma nova vida. Agora o nosso foco, então, ele deve ser mudado. Quando a gente entende, então, que Cristo realmente fez isso por nós. A pessoa que não tem essa esperança, ela vai viver tentando buscar algo para preencher o vazio da sua vida, né? E muitas pessoas, então, se enveredam pela própria ambição, né? Tentando adquirir mais e mais coisas, achando que isso vai trazer alguma paz, né, para ele. Outros se enveredam por um caminho da droga, da bebida, né, por tantas coisas, da prostituição, achando que isso vai trazer alguma paz, né, vai preencher o vazio. Mas a gente sabe que só Jesus, só essa paz de Jesus, só essa remissão dos nossos pecados pode de fato trazer paz no nosso coração. E por isso agora a gente vive com outro propósito, né? Mas nem sempre a gente consegue, então, assim, desfrutar disso, viver disso. A gente precisa pedir a Deus isso muitas vezes. Senhor, me ajuda a entender que a minha vida aqui é extremamente breve. Eu lembro lá do irmão que eu comentei, né? E um rapaz aí, provavelmente 35 anos de idade ainda, né? No máximo 40 anos de idade. Sujeito agora a viver em uma cadeira de rodas, né? Todos os seus projetos e sonhos que ele tinha para frente simplesmente se foram. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Com qualquer um de nós. Nós podemos partir a qualquer momento, né? Isso deve fazer a gente então entender que a nossa vida precisa ter um propósito diferente. Não mais simplesmente focados aqui, mas com a visão lá do céu, né? Uma visão para viver realmente para Deus, né? Ele vai trazer ainda alguns versos aqui que nos ensinam então isso, a fazer isso, de nos ter uma vida de santificação, né? O verso 22 vai dizer isso aí, olha: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, né, perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, né? A figura de santo aqui não é totalmente sem pecado. Nós sabemos que ninguém conseguirá fazer isso. Nós pecamos com a nossa mente, com as nossas ações, mas a ideia assim de que nós somos separados agora para Deus, nós precisamos lutar contra isso, contra tudo aquilo que desagrada a Ele. E ainda ele vai dizer que de vivermos então agora para a glória de Deus. Em Efésios, se você voltar a sua Bíblia aí no capítulo 1, um texto muito semelhante a esse, né, que fala também da obra de Cristo na vida do ser humano. No capítulo 1, verso 12, ele vai dizer, depois de ele falar, né, bem dizendo a Deus pelo fato de eles ter sido alcançados por Deus, ele vai dizer que no verso 12, olha, a fim então de sermos para o louvor da sua glória, ele nós os que de antemão, né, esperamos em Deus. Nós passamos agora então a viver para a glória do nosso Deus. E por fim, de praticarmos também as boas obras, né? Nós não somos chamados então agora a também praticar essas boas obras, como diz ainda em Efésios 2, capítulo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a finalizar, chamando sua atenção para isso, né? Olhando para Jesus, como o texto de Colossenses nos chama a olhar, glorificar esse Jesus, a bendizer a Jesus, né? A termos sim essa disposição sempre de louvar esse Deus pelo tão grande amor dispensado a nós, por ter mudado a realidade da nossa vida por inteiro, né? Isso deve então alegrar o nosso coração, deve fazer a gente viver jubiloso, querendo sim viver agora para Cristo, como nós vimos semana passada, querendo também que aqueles que ainda não conhecem
passam a conhecer, né, pessoas talvez próximas a nós, que ainda não têm esse privilégio que um dia recebeu a Jesus, temos essa disposição de falar para eles, e temos, sobretudo, essa disposição de vivermos para Deus, para a glória dele. Né? A aplicação para nós, ao compreender então tudo que Cristo fez por nós, aprendemos com Paulo, né, principalmente no verso de número 23, se é que permaneceis então na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Né? Nós precisamos então viver firmes em Cristo, viver na esperança do Evangelho. Isso significa viver exclusivamente para Deus, entender que essa vida aqui ela é extremamente então passageira, frágil, e vale a pena sim, né, a gente viver para o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe, né, que Deus nos dê essa disposição sempre de servir ao nosso Deus, né, e quero convidar os irmãos para a gente colocar de pé mais uma vez.